Bom dia, criatura. Antes da live, eu vou arrumando meu cabelo, assim que eu faço. Igual agora eu vou gravar stories, eu fico olhando se tem resto de maquiagem no meu rosto, como que tá o cabelo, se precisa cortar, se precisa hidratar. É aquele momento que você não olha mais no espelho, né? E aí você lembra, nossa, tem uma câmera aqui que tá me mostrando como eu tô, tava arrumando a cara, desamassando. Live é bom pra isso também. Bom dia, tudo bem? Você também usa a live pra isso? E vou mudar o horário da live também, não vai ser mais nas quartas às 9h30. Eu vou encontrar um outro horário no período da tarde, vou comunicar a vocês, então a partir da semana que vem as lives serão vespertinas. Então eu vou verificar o melhor horário e o tema da live da semana que vem para eu comunicar para vocês. E a proposta de hoje então é falar sobre as mulheres boazinhas, as mulheres que têm essa dificuldade de se posicionar, de desagradar, de colocar limites. E são mulheres que elas estão, sabe, que elas, eu digo assim, que elas se anulam, no sentido assim, que elas não permitem respeitar as vontades, as necessidades, os desejos. Elas estão sempre olhando para o outro, né? Estão sempre se doando, se entregando, mas não de uma forma que seja saudável, né? É um amor assim que é como se fosse uma moeda de troca, né? O que eu faço é com medo de acessar uma rejeição, de ser abandonada, com medo de desagradar ao outro. Então assim, não é uma bondade, vamos dizer assim, não é um se doar, um fazer pelo outro daquela forma gostosa, sabe? Que eu faço e depois eu recebo como uma troca. Mas é aquela obsessão, né? Eu tenho que fazer isso porque eu me sinto prisioneira de não fazer e desagradar. Eu me sinto prisioneira de não fazer e ser rejeitada, de não fazer, enfim, e criar um conflito. Então, a minha bondade, na verdade, ela tá mascarando um vazio que existe aqui, sabe? Uma falta de carinho que eu não recebi na infância, falta de afeto, uma falta de atenção. E que agora vem à tona, né? Agora como adulta vem à tona com disfarçada, mascarada de uma bondade. Então assim, o que eu faço, eu quero comprar o amor do outro, eu quero comprar essa aceitação e esse pertencimento. E isso poderia ser algo bonito? Sim, né? Vamos falar assim, nos desenhos da Disney talvez, mas na vida real isso é um preço muito absurdo, né? Então assim, é importante entender a primeira questão, acho que assim, da mulher boazinha, quando eu trago essas questões à tona num atendimento. Eu tô falando com vocês, parece que minha câmera tá suja, tem um papel higiênico aqui, eu vou tentar limpar minha câmera. Eu acho que a primeira questão, assim, que elas me perguntam, peraí, gente, se não é egoísmo. Ah, me parece um pouco egoísmo, como assim? Eu vou pensar em mim? Exatamente, onde você está em toda a sua vida, sabe? Nas suas relações, em tudo que você faz, onde que você está olhando para o que é teu, sabe? Onde você está trazendo a tua existência à tona, nessa tentativa constante de sempre estar agradando e sempre com medo de criar um conflito, com medo de criar uma situação, um constrangimento, você está sempre se colocando em segundo plano. Então, onde está você em tudo isso? Então, gente, assim, vamos falar assim, o grande fardo da mulher boazinha, eu acho que o principal é esse, né? O medo de ser rejeitada e o medo de ser abandonada. Então, não é porque eu tô fazendo algo que você me pede e tenho cheio de coisa para fazer, né? Eu tenho todos os meus compromissos, alguém vem e me pede um favor e eu não digo não é porque eu tenho condições de fazer ou porque eu quero fazer, mas por trás disso existe esse medo de abandono, esse medo da rejeição. Esses são os dois principais fatores da mulher boazinha, sabe? As principais causas
dela sempre estar disponível, dela sempre aceitar e sempre estar olhando para o outro, né? Então vai observando aí onde você se encaixa nessas questões que eu vou falar, se você se identifica com esse papel da mulher boazinha. Outra questão, então, assim, ela sente constantemente um desgaste físico, mental e emocional muito grande, porque ela não está respeitando os limites, as necessidades. Ela está muito preocupada em servir o outro, em agradar o outro, né? No sentido, eu preciso receber esse amor dessa pessoa. Então, para eu conseguir isso, para mim é preferível eu entrar nesse desgaste, ou seja, ter que dar conta dos meus compromissos, das minhas tarefas e atender os favores, enfim, os pedidos dos outros, do que eu olhar para mim e falar, isso aqui não tem como enfiar no meu dia, isso que a pessoa está me pedindo, e eu dizer não e entrar nesse medo de desagradar, de ser rejeitada e abandonada. Então, assim, para eu evitar entrar em contato com essas duas dores da rejeição e do abandono, eu prefiro pagar o preço desse desgaste, desse cansaço, desse esgotamento, dessa anulação. Outra coisa, então, seria esse acúmulo de tarefas e compromissos, porque a mulher boazinha, ela tem muita dificuldade em dizer não, e dizer não para as coisas, vamos falar assim, decisões importantes, mas dizer não para coisas banais também, no sentido de, vamos sair comigo, você pode fazer esse favor, você pode fazer isso por mim. Então, assim, de coisinhas pequenininhas, sabe? Que a pessoa que está pedindo não teria problema algum em ouvir um não. Para a mulher boazinha, isso é uma grande dificuldade e ela acaba, então, acumulando muitos compromissos, coisas que ela não quer fazer, coisas que ela não gostaria de estar participando, mas, mesmo assim, ela se compromete com isso. Então, assim, essa necessidade de aprovação e essa dificuldade, uma dificuldade muito grande de expressar a opinião. Então, assim, às vezes está numa roda de conversa, às vezes numa festa, e essa mulher, ela tem uma dificuldade de dizer o que ela pensa, de colocar a opinião dela, porque ela tem muito medo dessa rejeição, do que as pessoas vão pensar, de não receber essa aprovação nesse contexto que ela está inserida. Então, muitas vezes ela não concorda com o que está sendo dito, estou sem problemas, ela não concorda com o que está sendo dito, mas ela fica em silêncio, né? Ou às vezes ela gostaria de dizer alguma coisa, mas ela não consegue, ela se trava com medo do que as pessoas vão pensar da opinião dela, sabe? Então, assim, ela está o tempo inteiro se anulando, é como se ela fosse se pintando de cinza para não chamar a atenção, sabe? Assim, como se ela não quisesse se destacar, não quisesse, a existência dela pudesse causar algum conflito, algum problema. Então, assim, ela está sempre se retraindo, né? Então, assim, discordar, então, muito menos. É muito difícil uma mulher boazinha se posicionar dizendo que ela discorda do que está sendo dito, que ela discorda do que aconteceu, ou ela criticar algo. Então, ela se torna muito omissa frente às injustiças. Então, assim, ela sofre. É um sofrimento muito grande, um sofrimento calado, porque ela vai engolindo, sabe? Ela vai engolindo o que ela não concorda, ela vai engolindo, sabe, as injustiças, essas revoltas que causam nela, ela vai engolindo sapos, sabe? Coisas que as pessoas dizem para ela e que ofendem. E geralmente a mulher boazinha, ela existe uma revolta muito grande dentro dela, no sentido assim que isso vem como uma dor, como um sofrimento, como tristezas, porque como ela não comunica, ela vai sofrendo calada, sabe? Das coisas que desagradam, das coisas que ela se sentiu de repente humilhada, que ela se sentiu rejeitada. Então, assim, isso tudo ela vai mantendo em silêncio, ela não comunica para a pessoa, ela não diz, poxa, você fez isso e não foi legal, eu não gostei dessa atitude, ou eu não gosto de tal coisa. Ela não coloca esses limites. Então, assim, é um sofrimento, um vazio muito grande que ela sente. Por as pessoas também não saberem o que passa dentro dela. Outra coisa, então, seria isso, dela querer, então, sempre comprar o amor do outro por essa falta de afeto, cuidado e amor que ela vivenciou na infância. Então, isso é a raiz, né? Eu interpretei que eu não tive afeto, amor e cuidado como eu gostaria de ter recebido quando eu era criança. Então, agora que eu cresço, eu vou tentar suprir isso, eu vou tentar compensar isso
comprando os outros com as minhas atitudes. Então, assim, é uma barganha, sabe? Eu sou boazinha em troca de você me amar, sabe? Em troca de você me aceitar, em troca de eu pertencer. Mas, na vida real, na prática, o que acontece não é isso. Porque, geralmente, as pessoas não se lembram da pessoa boazinha. Quando vai ter uma festa, quando eu vou fazer alguma coisa, elas se lembram da pessoa boazinha quando elas precisam de um favor. Então, a pessoa boazinha na vida dos outros, ela entra como esse tapa-buraco, sabe? Ela entra como esse apoio de emergência. Então, eu preciso de um favor agora. Quem que vai estar disponível? Quem é a pessoa que está disponível quando a gente precisa? A boazinha. Porque a pessoa que ela sabe dizer não, a pessoa que ela sabe colocar limites, que sabe cuidar da sua própria vida como uma prioridade, ela está ocupada com a vida dela, sabe? Ela tem os compromissos dela, ela vai atrás dos interesses, do que ela gosta. Enfim, ela está focada em atender as suas necessidades. Então, essa pessoa ela não tem dificuldade em dizer não, porque ela sabe, aqui é o meu limite, olha só o tanto de coisa que eu já tenho para fazer hoje. Eu não dou conta do que você está me pedindo. Então, assim, quando a gente está nessa emergência, é a pessoa boazinha que vem. É a pessoa que ela pode estar lá no meio de algo muito importante para ela, mas ela vai dar um jeito, sabe? Ela vai dar um jeito de abrir mão disso para te ajudar, sabe? Então, assim... E por que essa pessoa, a mulher boazinha, ela não é lembrada nos outros momentos? Por mais que ela tente, então, se desdobrar para atender as necessidades dos outros, para agradar e dar, sabe, aquela mãozinha? Para dar aquela mãozinha quando os outros precisam, por que ela não é lembrada nos outros momentos? Tipo, eu vou fazer um jantar ou eu quero tomar um café da tarde. Não lembro da mulher boazinha. Por quê? Porque essa mulher boazinha, ela não existe. Ela se anula. Então, ela é o apoio. Ela, sabe, aquele quebra-galho para toda obra... para toda hora, o pau para toda obra que a gente diz, né? Mas a gente não sabe do que ela gosta, a gente não sabe do que ela se interessa, a gente não sabe como ela é de verdade. Porque ela é aquela pessoa, sabe? Que tô aqui, tô existindo e não quero desagradar ninguém. Então, assim, é aquela pessoa que ela não traz a essência dela, sabe? O comportamento dela como algo marcante. Nós gostamos dessa pessoa e aí fica aquela coisa, sabe? Gostamos porque ela é boazinha. Então, é por isso que você quer ter uma relação, porque você quer existir na vida dos outros por ser boazinha? Ou por ser simplesmente quem você é, sabe? E aquela pessoa, assim, então, que tem que ter um motivo pelo qual nós gostamos. Então, o que acontece? Você acaba se tornando uma utilidade, sabe? Nas relações. E eu digo, assim, que é muito perigoso você ser útil numa relação. Porque isso é um fardo, é um peso que você tem, uma energia, uma força que você tem que manter para ser sempre necessária, sabe? E aí entra até aquela questão da codependência. A codependência é, eu me relaciono com pessoas onde eu tenho uma utilidade nessa relação. Então eu preciso de pessoas que precisem de mim. Eu não consigo me relacionar com pessoas que estão ali simplesmente porque elas querem trocar, porque elas querem andar ao meu lado. Eu preciso ser aquela pessoa que quer salvar os outros. Eu preciso me relacionar com quem tem problema, com quem tem dificuldade, porque daí eu me sinto útil, eu entendo o meu valor, sabe? Eu me sinto amada servindo aos outros. Mas não é um servir de compartilhar, como eu falei, é um servir no sentido de que eu entendo que eu tenho um valor quando eu estou ajudando. E não por quem eu sou, eu tenho valor porque eu sou assim, porque eu já sei que eu sou merecedora da minha existência, da minha essência, eu trago isso. Vocês conseguem compreender dentro do que eu tô falando? Então, a mulher boazinha, essa mulher que ela tá sempre disposta a ajudar. E tá tudo bem ajudar, gente, é assim, nós precisamos uns dos outros, mas a questão é que você estar sempre disponível, você estar sempre disposta a ajudar, tá mostrando algo sobre você, que quando você tá cuidando de você, quando você está olhando para o que é importante para você, quando você está olhando para si, sabe? Se você está o tempo inteiro disponível, o tempo inteiro olhando e ajudando, salvando os outros, quem está cuidando de você? Sabe? Quem está cuidando da tua vida? E o fardo fica grande por isso. Por quê? Porque você está se desdobrando, você está usando o teu tempo, os teus recursos emocionais, às vezes recursos financeiros e materiais, para ajudar os outros, para servir os outros, para agradar os outros, e ninguém está fazendo isso por você. E é assim mesmo, o papel de cuidar de você é teu, sabe? Os outros vêm e vão falar assim, como a cereja do bolo, como a decoração, vou colocar um granulado aqui. É aí que entram os outros.
Mas o serviço de se estruturar, eu falo assim, de fazer a massa do bolo, as camadas do bolo, isso é tua tarefa, você cuida do seu interior. Então, se você não está fazendo isso por si, isso é uma dor muito grande também que eu ouço das mulheres boazinhas. Essa frustração no sentido de não encontrar reciprocidade. Porque no fundo ela não está fazendo porque ela já está plena, ela está preenchida, ela está transbordando, e quando eu estou bem, eu tenho condição de me doar para os outros, eu tenho condição de fazer isso porque isso não me custa, eu já estou cheia, eu já estou preenchida, então o que sobra eu consigo, sabe? Eu consigo distribuir, vamos dizer assim. Mas não, a mulher boazinha, ela já está em falta, nesse primeiro momento, ela já está em falta com as necessidades dela. Ela não está suprindo as necessidades dela. E quando ela faz uma gentileza, entende que é inconsciente, então eu estou fazendo isso para você observar se não é isso que acontece com você. Se você não se sente tão... Tá me fugindo a palavra, não é frustrada, eu me sinto chateada, eu me sinto triste, enfim, fugiu a palavra, mas seria mais ou menos essas emoções em relação ao outro, decepcionada, enfim, não é essa palavra. Mas eu me sinto dessa forma... porque eu faço pelos outros e ninguém faz por mim. Então entende que você não está fazendo porque você está preenchida e você está transbordando e dando o que é teu. Você está fazendo porque você está esperando receber isso em troca, sabe? Então você faz como essa moeda de troca. Eu estou fazendo, mas eu estou fazendo porque eu quero que você faça isso por mim, sabe? E quando eu não recebo isso, eu estou fazendo porque é o que eu gostaria que você estivesse fazendo por mim. E quando eu não recebo isso de volta, eu fico frustrada. Mas a pessoa que está recebendo, ela não tem a clareza se você não comunica, certo? Então é uma pessoa que ela está sempre frustrada, sabe? Ela está sempre insatisfeita, é a palavra que eu queria achar. Ela está insatisfeita nas relações, porque ela doa. E essa pessoa boazinha... como ela não se sente merecedora, como ela não enxerga o valor dela, como ela não se sente digna de ser amada simplesmente pelo que é, e ela encontra essa utilidade, eu tenho que ser útil para o outro, ela também não consegue se permitir ser ajudada. Ela não se abre, para ela é difícil ela receber ajuda, para ela é difícil ela receber o carinho dos outros também, porque no fundo ela não se sente merecedora, então ela entende que ela tem um valor, um merecimento, que ela é digna de ser amada quando ela tem a utilidade, sabe? Então, assim, é uma dificuldade muito grande de entender que ela por si só já é digna de ser amada, que ela merece, ela não precisa fazer algo, que o valor dela não está atrelado à utilidade que ela tem na vida das pessoas. Então, assim, ela nunca diz não, é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não. E por não dizer não, por não colocar limites, ela acaba ficando, então, carregando um peso muito grande, porque ela não está fazendo o que ela tem vontade. Então, assim, esse é o preço que ela paga também. Então, ela está sempre colocando os outros em primeiro lugar, porque ela entende que são os outros que vão dar esse carinho, essa atenção e esse amor que ela quer receber. Então, diante disso, ela entende que os outros têm uma importância maior do que ela. E se os outros têm uma importância maior do que ela tem essa dificuldade, então, de olhar para si, de falar, poxa, isso aqui é importante para mim, eu vou fazer isso por mim. Não, então, assim, como os outros são mais importantes, eu preciso estar o tempo inteiro atendendo o que os outros estão me pedindo, sabe? Tentando agradar as pessoas. E eu ficando em segundo plano, eu vou me anulando nisso. Então, dentro disso, ela vai se desdobrando dentro das necessidades para manter as pessoas em pé. Ou seja, eu vou arrancando de onde eu não tenho recursos emocionais, tempo, essa disponibilidade, para que os outros estejam bem, para que as pessoas estejam em pé. E com isso, ela vai se afundando cada vez mais, sabe? Ela vai se enfiando cada vez no buraco, que depois isso é um peso muito grande para ela sair dali, sabe? Para ela estar bem e olhar para o que ela precisa, isso é uma distância muito grande. Então, como que seria esse trabalho de resgate da mulher que se identifica com esse fardo da boazinha, que a mulher que é boazinha? Então, qual seria então assim essa jornada inicial, né? A jornada inicial, porque assim, isso é um desafio muito grande, é uma dificuldade para ela começar a entender o seu valor, o seu merecimento, a sua importância e entender que ela está
no mesmo patamar das pessoas que ela está tentando agradar. Então, qual seria essa jornada, assim, né? Por onde eu começo? E seria entendendo, assim, que de dar a si mesmo o que ela está esperando receber dos outros. Como eu falei, ela entra nessa insatisfação, nesse desapontamento de não estar sendo recíproco, mas também não é recíproco porque ela não se permite receber, porque ela está tão voltada em dar, que ela não abre espaço para também receber. Então ela acaba desequilibrando as relações, porque ela está sempre nesse papel da doadora, e ela não volta nesse papel de que, opa, eu doei, agora eu crio esse espaço para eu também receber, sabe? Então seria entendendo esse posicionamento de que você, assim como as outras pessoas, também é importante. As suas necessidades, assim como a necessidade das outras pessoas, também precisa ser atendida. Então, começar a se igualar, se colocar nesse mesmo patamar que as outras pessoas. Então, onde você está colocando as pessoas na sua vida? Porque não são as pessoas que estão pedindo para estar ali. É você que está colocando os outros num lugar onde ninguém pediu para estar. Então, onde você está se colocando em relação às pessoas com quem você se relaciona, as pessoas que estão na sua vida hoje? Onde você coloca essas pessoas e onde você se coloca em relação a elas, sabe? E começar a entender então que você, assim como elas, tem dificuldades, tem necessidades, tem coisas boas, tem o merecimento e tem o amor para dar e para receber, sabe? Então, sai daqui de baixo e volta para o mesmo patamar. Tira as pessoas que você colocou no pedestal e traz para o teu lado, sabe? Então, assim, nós somos iguais, nós estamos falando de igual para igual, nós estamos caminhando lado a lado, ninguém maior, ninguém menor. Então, começa trabalhando essa consciência e se libertando da ideia e da crença de que você é responsável pelos outros. Você é responsável, em primeiro lugar, por si, a menos que você tenha, lógico, crianças, né? Mas estamos falando de adultos, relação entre adultos. Você é responsável por você, você carrega a tua carriola. Então, assim, essa ideia, às vezes, esse medo, sabe, de, às vezes, dizer não para o outro, quando o outro pede um favor, entende que você tem que dar conta, primeiro, do que é teu, porque ninguém vai dar conta do que é teu. Então, tem que trazer esse olhar muito sincero, essa coragem de olhar para dentro, olhar para a tua vida e analisar como que estão as minhas questões, sabe? Como que está a minha questão emocional, como que está a minha questão com o meu trabalho, a minha questão com a minha vida profissional, a minha vida íntima, sabe? Isso tudo está em dia, ou eu preciso cuidar, eu estou me ocupando com os outros para não olhar para a minha vida, sabe? Eu estou dando essa desculpa de ter uma vida muito atarefada, me enchendo de compromissos dos outros, né? Compromissos que envolvem os outros, para eu não cuidar da minha própria vida. Então, assim, tem que trazer esse olhar sincero, esse olhar honesto de como está a sua vida hoje, sabe? Você tem condições de estar querendo agradar os outros, você tem condição de estar fazendo algo pelos outros, enquanto a sua vida de repente está precisando de você, a sua vida está precisando ser colocada em ordem, está uma bagunça de repente. E até as suas feridas, sabe? Como que você vai olhar para as suas feridas no sentido de que aqui dói, eu preciso trazer cura para isso. E para você curar um aspecto interno, um aspecto emocional, as feridas que te doem, isso vai exigir muito de você. Muito da tua atenção, da tua gentileza, do teu carinho, do teu tempo, da tua dedicação. Então, esse olhar sincero, sabe, para você enfrentar essa dificuldade de dizer não, você está em condições de fazer algo pelos outros, enquanto internamente você está dessa forma, sabe? Então, isso tudo são consciências que vão te dando recursos no sentido de consciências de clareza e entendimento para você começar a entender a importância de você dizer não para os outros. E essa honestidade no sentido de que você não precisa salvar ninguém, você precisa dar conta da tua vida. Que por mais que você se relacione com pessoas que você ama, por mais que você caminhe ao lado dessas pessoas, a jornada ainda é tua. A sua vida é tua responsabilidade. Então, onde você está por si nesse momento, sabe? Porque senão é isso, além de eu não estar olhando para a minha vida, cuidando de mim,
eu estou aqui me ocupando o tempo inteiro, eu estou carregando o tijolinho, sabe? Aquele fardo dos outros. Então, é importante observar isso também. Será que você não está sendo tão boazinha para você não olhar para as suas reais responsabilidades? Para você não olhar sinceramente para a mulher que você é e o que está atrelado a essa mulher, o que essa mulher precisa, o que essa mulher tem que fazer. E com isso eu acabo justificando, sabe, as minhas ausências, as minhas inadimplências comigo mesmo, justificando que é porque eu estou ocupada com as coisas dos outros. Então observa isso, se não é você que se coloca, sabe, nessa situação que você está reclamando hoje. Então assim, você não precisa fazer uma força para ser aceita. Então assim, buscar, explorar, descobrir quem você é, e a partir do que você é, com as suas qualidades, com as suas imperfeições, que você vai para as relações. E a partir daí, com o que você é e não com a sua utilidade, não o que você faz para agradar os outros, entende? E para trazer uma clareza disso, é só você observar. Com certeza tem alguém na sua vida hoje que você se pergunta, sabe, que você enxerga, você olha vários defeitos nessa pessoa e ainda assim você ama essa pessoa. Porque você não ama essa pessoa pelo que ela faz para você. Você ama essa pessoa pelo que ela é. E as pessoas são assim, nós somos assim, essa é a nossa condição como humanos. Nós temos qualidades, mas nós temos os defeitos e as imperfeições. E isso é uma condição humana compartilhada. Você, assim como eu, assim como todo mundo, nós somos assim. Então eu não preciso ficar tentando comprar o amor dos outros. Eu trago, eu comunico, sabe? Eu expresso o que eu sou. E algumas pessoas vão se conectar comigo e outras não. Então assim, quem você é, como você está expressando e comunicando o que você gosta, o que você precisa, quem você é, sabe? O que te traz alegria, o teu jeito, a tua cor, é dessa forma que você vai se comunicar com os outros. Só que acontece, muitas vezes você está tão ocupada em agradar as pessoas que você já não sabe. Sabe aquela pessoa que às vezes você sai para comer e você fala, o que você quer pedir? Ah, tanto faz. Isso. Ah, escolhe você. Então assim, ela está sempre se anulando, ela não sabe mais. Ela está tão distante de si, ela se ocupou tanto com os outros, que ela não sabe mais encontrar o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela prefere, o que dá prazer, o que dá alegria para ela. Então, essa é uma tarefa também da mulher boazinha, começar a trabalhar essa relação consigo mesma, ou seja, de descobrir quais são as suas vontades, sabe? Quais são os seus interesses, o que você gosta e o que você precisa. Essa é a primeira tarefa também, no sentido de que o que eu preciso? Poxa, agora eu estou precisando descansar, agora eu preciso ser ouvida, eu preciso de compreensão, eu preciso de inspiração, eu preciso de motivação, sabe? Eu preciso de apoio. O que você precisa? Agora nós não estamos mais falando sobre os outros, mas você, a mulher boazinha, o que essa mulher boazinha precisa? E com isso, você vai colocando esses limites. E os limites, às vezes, também, lógico, entendendo assim que os conflitos são necessários, no sentido assim que a gente cresce com os conflitos. Mas o conflito não é necessariamente uma confusão, uma briga, uma agressão. O conflito seria ideias diferentes, entende? Então, assim, nessa necessidade de pôr limites, você vai desagradar os outros. Mas não quer dizer que você vá desagradar os outros sendo agressiva. Então, assim, vamos supor que eu estou precisando de ajuda, você está precisando da minha ajuda e você me chama para te ajudar, sei lá, me ajuda a organizar essa ceia de Natal, entende? E eu vou colocar um limite no sentido de que eu não vou poder te ajudar porque eu tenho que eu quero organizar a ceia de Natal da minha família. Ou seja, eu começo colocando limites, trazendo o que é meu, as minhas necessidades, os meus compromissos, as minhas vontades. E não quer dizer que você vai dizer não somente quando você tem um compromisso. Você pode dizer não, você pode colocar limites respeitando as suas vontades. Você também é importante. Entende que as suas necessidades também é importante. Então, você quer jantar comigo hoje à noite? Eu gosto muito de você, mas eu quero ficar na minha casa fazendo nada hoje, entende? Não é porque eu não gosto de você, hoje não vai dar, a gente pode marcar outro dia, mas hoje eu tô muito afim de ficar sozinha comigo. Então assim, não é sobre você, é sobre mim também.
E a mesma coisa, quando alguém te pede algo, não é só sobre a pessoa, não é só sobre as necessidades e a vontade da pessoa. Então você não precisa se desdobrar para agradar ao outro. É sobre você também, e o outro lida com as necessidades dele, entende? Então é como você entende, como você interpreta também o outro e as suas necessidades, e como você se posiciona diante disso. Porque eu também sou importante, eu também tenho minhas vontades, e olha só, quando você enxerga de outra forma, trazendo para a tua vida, você quer que as pessoas façam algo por você sem ter vontade de fazer? Sabe, para mim, isso não é algo que eu quero na minha vida. Eu quero que as pessoas estejam comigo, que as minhas relações sejam leves, que elas estejam comigo e façam as coisas por mim porque elas querem, sabe? Eu não quero que as pessoas façam só para me agradar, mas no fundo isso não é algo, elas gostariam de estar em outro lugar, elas gostariam de estar fazendo outra coisa e elas estão ali contra a vontade só para me agradar. Não, eu quero que elas estejam preenchidas e fazendo porque elas querem fazer, que elas estejam comigo porque elas querem estar, sabe? E diante disso, desse entendimento que eu trago para minha vida, para mim é leve, é agradável e é transparente, entende? Quando alguém comunica que não quer fazer, eu não quero entender os motivos. O não querer já é o suficiente. Eu não quero que as pessoas tenham que se justificar, sabe? Eu não quero, mas é por causa disso. Não, tá tudo bem, você já não quer. Isso é o suficiente. E eu respeito a sua liberdade de atender às suas próprias necessidades também. E entendendo assim que as relações, elas são uma dança, sabe? Hoje eu vou na sua direção, amanhã você vem na minha. E isso se torna leve. E é um fardo, se a tua vida hoje é um fardo em relação aos outros, se você está se sentindo sobrecarregada, é porque de repente só você está indo, sabe? Só você está fazendo pelos outros. Só você está querendo dar conta de tudo e você não abre espaço para comunicar. Poxa, eu preciso disso. A mulher boazinha é essa dificuldade também, ela não pede o que ela precisa. Então ela se desdobra para atender as necessidades dos outros, para agradar os outros, então ela está sempre disponível, sempre é a pessoa que faz os favores, mas ela não comunica, ela não pede ajuda quando ela precisa. Entende que ela tem essa dificuldade, que ela se colocou aqui tão abaixo que ela não consegue nem receber dos outros, ela não consegue se abrir para ser ajudada e ela não consegue pedir o favor que ela precisa. Então, existe essa grande dificuldade. Então, diante disso, ela acaba se sentindo muito sozinha. Por quê? Porque a existência dela é essa entrega e essa doação para a vida dos outros. E com isso ela se anula, sabe? E nesse se anular, eu digo assim que é como se ela pedisse desculpa, sabe? É como se ela pedisse desculpa por existir e por ser quem ela é. É como se ela tivesse que pedir licença para existir nesse tempo, espaço com as outras pessoas, sabe? É como se ela se enxergasse como, não só como não merecedora, mas é como se ela sentisse, eu não mereço, sabe? Eu não mereço ter uma vida leve, eu não mereço receber isso dos outros. Então, para eu merecer, para eu ser digna de amor, de merecimento, de pertencimento, eu tenho que provar o meu valor. E eu provo o meu valor sendo útil. Eu provo o meu valor fazendo pelos outros, sabe? Ela não pode simplesmente entender que o que ela é em essência por si já basta. Ela não consegue compreender que as pessoas podem amá-la e gostar dela simplesmente pelo que ela é. E além disso, ela fica até desconfiada quando alguém tenta ser gentil com ela, quando alguém tenta fazer por ela o que ela faz pelos outros, ela fica desconfiada. O que essa pessoa está querendo? Essa pessoa está com segundas intenções. Por quê? Porque ela não enxerga o valor dela. Ela não enxerga quem ela é. E ela está muito distante, sabe, do que ela é em essência. Então, assim, ela não consegue entender que ela tem coisas boas também, que ela também tem qualidades. E ela está focada, então, só nessa falta, nessa escassez. Vocês conseguem identificar o que eu estou falando? Então, assim, a mulher boazinha que carrega esse fardo, ela tem, sim, essa tarefa muito grande de começar a se relacionar consigo mesma e descobrir tudo isso que está em falta dentro dela. E isso é um trabalho, no começo, assim, para a mulher boazinha, isso é uma coisa muito assustadora que dá medo. Por quê? Porque ela vai ter que começar a se posicionar diante dos outros. Mas é um trabalho libertador. Por quê? Porque daí ela começa, vou falar assim, ela começa a abrir um espaço dentro do peito dela para acessar,
sabe, esses lugares de leveza. Eu vou devolvendo esse fardo que eu tô carregando e que eu que peguei, não foram os outros que me deram, eu que quis pegar esse fardo. E ela vai devolvendo para os outros, sabe? E vai tomando o que é dela. E com isso ela vai se sentindo mais forte, ela vai se sentindo mais leve. E para esse movimento acontecer, ela vai precisar da polaridade feminina dela, que é esse acolhimento, sabe? Desse sentir, de entrar em contato com o que está acontecendo dentro dela. E ela vai precisar da polaridade masculina dela, que é isso de se prover o que ela precisa, de colocar o limite, de dizer não, sabe? Dessa proteção. Então ela vai precisar entrar em contato e transitar entre essas duas polaridades que existem nela, certo? E se você se identifica, então, com essa questão dessa mulher boazinha, e se você tem interesse em saber mais sobre como você pode usar o teu feminino, como você pode usar o teu masculino, e como você fazer, sabe, essa estrutura de se reerguer, de se reencontrar, esse resgate de quem você é, eu tenho um convite para fazer para você, porque no dia 28 agora, 28 de novembro, às 17 horas de Brasília, eu vou fazer um evento aberto, um aulão aberto, para explicar exatamente isso, como você pode trazer essa leveza, sabe? Como você pode construir esse espaço interno de leveza e amorosidade, trazendo esse equilíbrio internamente, apesar das dificuldades que você possa estar vivenciando, você pode criar esse espaço de leveza. E esse espaço de leveza também é isso, de você abrir mão desse fardo que você carrega. Como você vai fazer isso? Usando a tua polaridade feminina e masculina. Então, se você tem interesse em começar essa jornada, essa busca, participa dessa aula onde eu vou explicar, sabe, como que a forma como você se relaciona, a forma como você se comporta interfere no teu sentir, sabe? Às vezes essa exaustão tá ligado com os posicionamentos que você tem, com as percepções e as posturas, as atitudes que você tem, e isso interfere no teu sentir. Então, às vezes, essa exaustão, esse fardo, tá ligado com esse comportamento que você tem. E nessa aula do dia 28, então, eu quero falar sobre essa polaridade feminina, essa polaridade masculina, quais comportamentos estão ligados com cada uma dessas polaridades e como isso interfere no teu sentir e como você pode aprender a fazer essa dança, essa transição de cada uma dessa energia que existe em você quando você mais precisa. Então, se você quer participar dessa aula aberta, é só você ir lá na bio, no meu perfil, e clicar, tem um link de acesso para você fazer o seu cadastro e aprender, então, como trazer essa leveza. Certo, gente? Então, muito obrigada pela presença de vocês. E eu vou sentir um horário, então, à tarde para as próximas lives. A partir da semana que vem, as lives vão começar à tarde. E comunico para vocês lá no meu Instagram, certo? Um beijão para vocês e comece, então, a observar como é que você se trata e onde você se coloca em relação aos outros.